pro, pro capítulo 2 do Tratado da Verdadeira Devoção, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, gente, vamos falar agora do capítulo 2 do tratado, tá? Que ele trata das verdades fundamentais dessa devoção que nós iremos viver, que vocês irão viver no caso, né? Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem, tá? Por que é necessário essas verdades? Isso aqui não deixa nada mais de ser a mesma coisa que os princípios, tá? Só que mais destrinchado. Tá? É necessário termos coisas muito bem claras para vivermos essa devoção, sem cometer exageros nem faltas, tá certo? Faltas de amor, no caso. Olha só o que diz aqui. São 5 verdades que São Luís coloca nesse capítulo, tá? A primeira delas é a seguinte, artigo 1. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem Maria. Tá? No número 61 do capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, tá? Essa é a primeira verdade. Não é Nossa Senhora o fim da consagração total. Nós sermos escravos de Maria não significa que Nossa Senhora seja o fim, a finalidade da nossa devoção. É Jesus Cristo, tá? Olha só o que ele diz aqui. Devoção mariana, olha só o que ele diz aqui. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Né? Se você é devoto aí de São Benedito, Santo Expedito, Santa Rita de Cássia, São Paulo, Santa Maria Madalena, São João Paulo II, Santo Agostinho, enfim, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Santa que não falta, né? Mas se essa sua devoção não lhe leva a uma união íntima com Jesus, ela é problemática. É muito comum, né, de ver católicos entrando numa igreja, não fazendo a genuflexão ao Santíssimo Sacramento e ir direto ao seu santo de devoção. E logo depois ele sai da igreja e vai embora. Não vai à missa, não se confessa. É o terror dentro de casa, mas ele é devoto. É devoto a Santo Expedito, a Santo Benedito, a Santo... Então, São Luís é muito claro, gente, aqui. Tá? O centro, a finalidade de toda devoção aos santos, ao anjo da guarda. A gente tem devoção ao nosso anjo da guarda. Não se esqueçam disso, tá? A gente esquece disso, né? Muito comum. Precisam nos levar a uma união íntima com Jesus. Tá? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo. Pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade. E todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições. Porque nele somente fomos abençoados de toda a sorte de bênção espiritual. Porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico, o único necessário. É Jesus Cristo. É lindo, esse ponto do tratado ele é lindo. É lindo. Tá? Então, olha a ênfase que ele dá para Jesus. Então, essa mariologia, né,
ela nos leva a descobrir a cristologia da igreja. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, a consagração total à Santíssima Virgem Maria, ela é cristocêntrica, assim como a Ave Maria é cristocêntrica. A Salve Rainha é cristocêntrica. Tá dando para entender, gente? Então, ele é o nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar e nosso tudo em todas as coisas que deve nos bastar. Deus não nos deu outro fundamento para a nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória senão Jesus Cristo. Todo edifício cuja base não se assentar sobre esta pedra firme estará constituído sobre areia movediça e ruirá fatalmente mais cedo ou mais tarde. Todo fiel que não está unido a ele, como num galho ao tronco da videira, cairá e secará, e será por fim atirado ao fogo. Fora dele tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação. Leia-se aqui danação como condenação ao inferno, tá? O que eu gosto de chamar de uma outra palavra, o significado de infelicidade. Já que a felicidade verdadeira, plena, abundante, só existe no céu, isso implica necessariamente dizer que a infelicidade eterna é inferno. Tá? Gente, tudo é inutilidade. Isso é um exercício pra gente, um exame de consciência. Se me afasta de Jesus, para que serve? Eu tô aqui do lado dos meus... Eu acho que eu tenho hoje, graças a Deus, 150 livros, que é pouco. Mas, por que serve isso se não me aproxima de Cristo? Pô, joga fora, joga fora. Você está me afastando de Jesus. Para que serve o seu passatempo se não está te aproximando de Cristo? Está só se afastando de Jesus Cristo. Para que serve o seu namoro se está lhe afastando de Jesus Cristo? Acaba, velho. Namoro foi feito para acabar, né? Inclusive, eu indico esse livrinho aqui da editora Quadrante, O Namoro Cristão no Mundo Hipersexualizado, tá? Do padre norte-americano Thomas D. Morrow. Fala sobre o namoro cristão. Gente, é tudo, pra tudo isso. Não é só namoro, né? Pra tudo. Pra que serve aquilo que eu tenho se está me afastando de Jesus Cristo? Se está me afastando do único necessário, mesmo que sejam coisas boas. Tá? Fora dele, tudo é inutilidade, tudo é ilusão. Se estamos, porém, em Jesus Cristo em nós, não temos danação a temer. Nada temos a temer. Tá? Então, São Luís ele é muito claro aqui. A primeira verdade fundamental é que a finalidade da nossa devoção, da devoção mariana, é Jesus Cristo. Tá? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Uma ilusão do demônio. Tá? E aí ele faz aqui uma oração linda, 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 nos números 63, 64, 65, 66 e 67. Ele faz uma oração a Jesus Cristo. Essa oração aqui, gente, é pra gente rezar junto. É linda, linda, tá? Volto-me aqui, não vou ler tudo, tá? Mas volto-me aqui um momento para vós, ó Jesus, a fim de queixar-me amorosamente a vossa divina majestade. Eu vou reclamar amorosamente, Jesus Cristo. É só uma alma realmente enamorada, uma alma íntima mesmo, né? O cara na oração ele vai reclamar amorosamente.
a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhecem a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Vós, Senhor Jesus, vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e Maria sempre convosco. Nem pode estar sem vós, de outro modo, ela deixaria de ser o que é. Ah, se conhecêssemos a glória e o amor que recebeis nesta admirável criatura. Bem diferentes seriam os nossos sentimentos a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós que mais fácil seria separar do sol a luz e do fogo o calor. Digo mais, com mais facilidade se separariam de vós os anjos e os santos que a Divina Mãe. Que é maravilhoso, gente. Que é maravilhoso. Leiam esse livro, pelo amor de Deus. Esse livro aqui é leitura obrigatória para entrar no céu. Isso aqui, São Luís ele fala muito para rebater os jansenistas. Aquelas pessoas muito instruídas que eram indiferentes à devoção à Santíssima Virgem Maria. E afastavam as pessoas de Jesus e de Jesus Cristo, dizendo que somente algumas almas, né, eleitas poderiam se aproximar de Jesus Cristo. E impressionante isso, né? E aí ele fala muito disso aqui, tá? Ele fala aqui nessa oração dessas pessoas que aconselham antes de ler os salmos do que recorrer à Santíssima Virgem Maria. E aí ele coloca aqui a oração de Santo Agostinho, que é linda essa oração, tá? Onde Santo Agostinho fala aqui, né? No número 67, a oração está no número 67. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejo de minha alma, correi. Vós que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. É como se Santo Agostinho jogasse uma praga aqui, né? Mas não é isso, tá? Santo Agostinho tá intenso, tá com o coração ardendo de amor. Ele fala, né? Desejos de minha alma, correi. Isso aqui é maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. É de arrepiar isso aqui. Isso aqui, gente, esse livrinho, ele é de arrepiar o coração, tá? É de arrepiar o coração. Artigo 2, segunda verdade. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. E aí, né, São Luís, na sua pedagogia, falando para as pessoas mais simples, né, ele diferencia o que significa ser um devoto, de ser um escravo, ser um servo, de ser um escravo, tá? Vamos entender. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, tá? São Luís aí cita muito São Paulo aqui. Nós não nos pertencemos, mas sim a Jesus Cristo, em diferentes graus. Como é que funciona essa pertença a Jesus Cristo? Tá? Muito bem. Inteiramente como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Meditação para Quaresma isso aqui, tá? Você, quem é que tá online aqui? Ana Cunha, Thaís Lima, Benedita, Luísa Nunes. Cada um de vocês, cada um de nós fomos comprados pelo sangue de um Deus. Nós valemos a vida de um Deus. Meditação para a Semana Santa para vocês, tá? Com São Luís de Montfort aqui.
Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos. E o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem Deus. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Só devemos viver, só devemos glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara. A gente faz umas comparações aqui, né, da Sagrada Escritura. Né, a árvores plantadas ao longo das águas, nos compara a galhos, a ramos da videira. Né, o Espírito Santo, quando São Luís ele fala, o Espírito Santo, ele cita a Escritura aqui, tá? Há um rebanho cujo pastor é Jesus, há uma boa terra, de qual Deus é o lavrador, enfim, tá? Jesus tem posse de nós. Por que ele fala que o demônio, antes do batismo, ele era o nosso Senhor, digamos assim? Por quê? Porque antes do batismo estávamos sobre o império da morte eterna, do pecado original. Tá? O sacramento do batismo, ele nos salva, nos reconcilia com Deus, apagando os nossos pecados atuais, tá? Aqueles pecados que foram cometidos em vida até o momento do batismo, mas principalmente o pecado original. Aquela herança, né? Aquela corrupção que herdamos dos nossos primeiros pais, que a natureza humana herda de Adão e Eva, tá? E Jesus Cristo, né, nos faz escravos dele. Gente, escravos, como assim escravos? Vamos entender isso aqui, tá? Lá no número 69, ele fala assim: há duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer a outrem e depender de sua autoridade. Aí começa a pedagogia de São Luís de Montfort, tá? Ele usa exemplos aqui, tá? Eu já adianto isso aqui. Isso aqui são exemplos didáticos, tá? Vamos entender por que eu estou falando isso. Quais são as duas maneiras de pertença, de alguém pertencer a alguém? Primeiro, a servidão. Segundo, a escravidão. Primeiro, pela servidão. Comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço de outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa, tá? É como se fosse um contrato, um assalariado, tá? Um trabalhador comum. Mas a escravidão, pela escravidão. Um homem depende inteiramente do outro durante toda a vida e deve servir a seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre que o dono tem direito de vida ou morte. O escravo é como se fosse um animal que depende do senhor para o seu sustento, para ter o abrigo, né, para ter a posse. Tá? É uma propriedade. Assim como o animal, tá, é para o homem um bem, não é como o homem, tá? Porque hoje, né, a gente vive na era, né, do pai e mãe de pet, né? Que as pessoas não querem mais ter filhos, mas querem ter animais de estimação. Não que seja ruim ter animais de estimação, pelo amor do Senhor, gente. Tá? É muito bom. É lindo, adoro animais, tá? Mas não tem o mesmo valor de uma vida humana, tá certo? E São Luís, ele coloca isso aqui como exemplo. Pode perguntar, Thaís. Pode perguntar. O escravo, ele pertence ao seu senhor como uma propriedade, assim como um animal pertence a uma pessoa, como propriedade também. Tá? É isso que ele quer dizer aqui, tá certo? Tenham gatos, tenham cachorros, tá? Tenham papagaios, tenham vários cachorros, mas que isso não substitua, né, o ter filhos, tá, gente? Por favor. Gente, eu não tenho vergonha de falar essas coisas, não. A igreja,
ela é a igreja da vida, ela promove a vida, tá? O Papa Francisco, ele cansou de repetir, né, essa ideologia de morte que vigora nos tempos atuais, tá? O aborto como saúde pública, enfim, infelizmente não podemos entrar nisso aqui, tá? Mas fica esse exame de consciência para nós, tá? Aí ele coloca aqui, já vou lhe responder, Thaís. Número 70, há 3 espécies de escravidão. Ele coloca aqui, por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Primeiro, por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Ou seja, nós somos propriedade de Deus, nós somos criaturas. Tá? Thaís, Maria, é as duas coisas. Serva e escrava. Tá? Porque lá na passagem da Anunciação, no latim está Ancilla. A-N-C-I-L-L-A, se eu não me engano. Ancilla Domine. Tá? Que em várias traduções significa serva. Tá? Mas a essência dessa palavra do latim, ela é escrava mesmo. Tá? Escrava. Tá? As duas coisas, principalmente escrava, tá? Tanto que no Magnífica ela fala a humilhação de sua serva, né? O Senhor, ele não humilha. Na história da humanidade, quem é servo, os servos, eles não são geralmente, né, humilhados pelo seu Senhor, mas os escravos sim, tá? Mas isso é uma didática, tá, gente? Isso que São Luís coloca aqui no tratado é uma didática, tá? É para entender essa relação de escravidão. O que significa essa escravidão espiritual? Que é a escravidão de amor. Por amor. Tá? É porque algumas pessoas têm tendências, né? Inclusive muitos sacerdotes, erroneamente, infelizmente, dizer que a escravidão ela é uma radicalidade desnecessária. Para que ser escravo de Maria? Todos nós já pertencemos a Jesus. No batismo, todos nós já somos filhos de Deus. Tá? Mas o que é o amor se não radicalidade? O que é a cruz se não radicalidade? Jesus Cristo, ele... Filipenses capítulo 2, versículo 7. Né? Como obediente até a morte... Né, como escravo, né, ele se submeteu, foi obediente até a morte e a morte de cruz, por amor. Por amor. É a mesma relação também de Nossa Senhora. É a mesma relação nossa com Nossa Senhora e com Jesus. Tá? Voltando aqui no 70, para a gente entender. 3 espécies de escravidão: natureza, constrangimento e por livre vontade. Tá? Todas as criaturas pertencem, são escravos de Deus por natureza, por Jesus. Por quê? Todas são criaturas. Todas as criaturas são de seu Criador. Tá? É muito claro isso, né? É muito simples de entender. Tá? Salmo 23, versículo 1. Está em latim aqui, eu não saberia traduzir. Tá? Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento. E os justos e os santos o são por livre e espontânea vontade. É isso que ele quer dizer aqui. Tá? Escravidão por constrangimento. Não tem jeito pro demônio, ele é criatura. Para ele basta aceitar essa realidade, o que até hoje ele não aceita. Ele pensa que ele é Deus. Né? E os réprobos? O que são os réprobos, gente? São os pecadores, tá? São aquelas pessoas que vivem uma vida pecaminosa, uma vida de pecado. Os reprovados, né? Os réprobos são escravos por constrangimento. Mesmo que eles não aceitem o ateu, o agnóstico, o satanista, o herege,
né, o soberbo, o vaidoso, né, aquela pessoa que é dura de coração, mesmo que ela não aceite, que ela pense, que ela esteja plenamente convicta na ilusão dela, de que ela pode viver sem Deus, ela é criatura. Ela é criatura. Existe uma verdade objetiva, que não depende de nós escolhermos do que nós pensamos, entende? 2 mais 2 é 4. Mesmo que nós desejemos que seja 5, né? Que nós façamos uma gambiarra matemática e dê 5, tá? Existe uma moral, uma verdade objetiva. Inclusive, eu recomendo muito a Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, carta encíclica de São João Paulo II, que fala muito sobre isso, sobre a verdade, tá? Enfim, escravidão por constrangimento e por livre vontade. Ninguém é forçado a ser católico, tá? A pessoa pode ser forçada, mas dentro do coração dela, ela pode rejeitar a fé, a esperança, a caridade, a salvação, a santificação, a devoção, a caridade fraterna, enfim, ela pode rejeitar tudo isso, tá? Então, escravidão por livre vontade, que é a nossa. Nós nos damos por livre vontade totalmente a Jesus, nos dando totalmente a Maria. Ou seja, a escravidão voluntária, obviamente, é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração e que é chamado o Deus do coração, ou da vontade amorosa, porque esta escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não o obriga a natureza. Aí ele fala aqui, né? Ele coloca aqui várias diferenças entre um servo e um escravo. Ele diz que a diferença é total, é gritante, é muito grande, tá? Aí ele fala aqui, né, aquilo que eu já falei para vocês, né? A diferença do servo, né, que ele não dá ao seu patrão tudo o que é, mas o escravo dá tudo o que é. O escravo se dá integralmente a seu senhor, com tudo que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. E a gente vai, né, no capítulo 4, investigar o que nós damos à Nossa Senhora. A teologia de São Luís de Montfort, que é a teologia da igreja, tá? Que mais? O servo exige salário, o escravo não exige nada. É incondicional. Terceiro, o servo pode deixar o patrão quando ele quiser, porque ele é livre. O escravo não. Uma vez consagrado, né, o escravo não tem esse direito. Quarto, o patrão não tem sobre o servo direito algum de vida ou morte. Olha só a profundidade disso aqui. De modo que, se o matasse como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas pelas leis, com L minúsculo, tá? O Senhor tem sobre o escravo o poder da vida e morte. Tanto que tem até aqui uma nota de rodapé, dizendo que São Luís de Montfort não é favorável à escravidão, tá? Ele só usa isso aqui para uma didática, para um entendimento, tá certo, gente? Tá? A igreja, ela condena totalmente a escravidão, tá? É abominável. Abominável. É um atentado contra a dignidade da pessoa humana, tá? Mas é inegável que lá na França, na época dele, existiam as leis de escravidão, tá? Escravidão essa que voltou a acontecer no século XVI, na Renascença, tá? Quando se quiseram romper, né, pelas descobertas científicas, a partir, né, se considera pelos historiadores aí, né, a partir de Galilei, né, de Copérnico, esqueci o nome do outro lá, que fazem lá a descoberta do Sol, né, do heliocentrismo e tal. A partir desse momento se começa a voltar para um cientificismo, né, para um paganismo,
E aí começa de novo a se ter escravos, tá? A igreja, na sua história, nunca aprovou isso, tá? Olha só o que diz a nota de rodapé, isso aqui é interessante. A lei natural, a lei mosaica e as leis modernas não reconhecem tal direito a não ser por um mandato especial do soberano, Senhor da vida e da morte. O bem-aventurado se coloca aqui simplesmente do ponto de vista do fato, conforme as leis civis dos países em que vigorava a escravidão, abstraindo da moralidade do ato, seu fito, ou seja, seu objetivo é mostrar por um exemplo a total dependência que fala, tá? Eu tô falando isso aqui, tá? Porque isso aqui vai ficar gravado, né? E enfim, tem doido pra tudo aí. Na era das fake news, né? A gente precisa ser claro, tá? O servo, enfim, número 5, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo o é para sempre. Então, essa pedagogia aqui de São Luís, a gente vai ver as implicações espirituais disso, tá? E aí, gente, ele começa, né, a falar várias outras coisas a respeito dessa escravidão. E o modelo dessa escravidão é o próprio Cristo em relação ao Senhor, tá? Como eu disse para vocês, ele coloca aqui no 72 o Filipenses capítulo 2, versículo 7, tá? Inclusive, Lucas 1,38 também, se declarou escrava do Senhor. E o próprio São Paulo se coloca como título de servus Christi, servo de Cristo, escravo de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1, e assim por diante, tá? Deixa eu ver se tem algo mais. 73. Digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo não só como servos mercenários, ou seja, somente querendo as graças, querendo o céu, tá? E isso é uma forma de amor imperfeito, tá? Por exemplo, eu posso fazer contrição, me arrepender dos meus pecados, não porque eu amo a Jesus mesmo, mas porque eu tenho medo de ir para o inferno. É o que a gente chama de contrição imperfeita. É mais ou menos esse sentido aqui, tá? É o mesmo sentido, na verdade, tá? Os servos mercenários, tá? Mas como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor, se dedicam a servi-lo como escravos, pela honra exclusiva de lhe pertencer. Eu quero te servir, Senhor, porque tu és maravilhoso. É uma honra te servir. E tu basta. E isso basta. Eu amo Jesus pelo que ele é. São Pedro Julião Eimat, na sua Divina Eucaristia, tem um ponto que ele fala sobre isso. A caridade, né? Amar Jesus Cristo pelo que ele é. Não é porque eu quero ir para o céu, não é porque ele é rei, não é porque ele é meu salvador, é porque ele é a pessoa dele. E aí ele fala, né, 74, para finalizar aqui esse ponto, o que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria, pois Jesus, escolhendo-a para sua companheira inseparável na vida, na morte, na glória, em seu poder no céu e na terra, deu-lhe pela graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus por natureza, convém a Maria pela graça. Assim, conforme este ensinamento, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder, têm também os mesmos súditos, servos e escravos. Tá certo? Então, a mesma herança de Jesus Cristo, ele deu a Maria. Tá? Então, nós pertencemos a ela também, com uma qualidade de escravos. Com a qualidade de escravos, tá? E isso é problemático? Isso é perigoso? Mais uma vez, corre o risco de nos afastarmos de Jesus? Não. Obviamente que não. Pois, como a gente falou bastante na semana passada, a vontade da Virgem Maria é perfeitamente submissa, alinhada com a vontade de Deus, tá? Logo, a mais forte inclinação da Virgem Maria é nos unir a Jesus Cristo.
E a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para Ele tanta honra e prazer como seria para um rei honra e prazer, se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Tá? Então, gente, é basicamente isso, tá? Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos, tá? Dando tudo que nós temos, tudo que nós somos, corpo, alma, a gente vai ver os tipos de bens na próxima formação, damos a nossa vida, a nossa morte, o nosso tempo, o nosso trabalho, nosso casamento, nossa vocação, tudo, tá? Tudo. Deu para entender esse ponto 2? Ficamos por aqui, tá? Nessa formação de hoje, porque na próxima formação, esse artigo 3, eu quero falar um pouco de ascética e mística, dentro desse ponto do capítulo 3. Que é isso, ascética e mística, tá? Refletir um pouquinho sobre as concupiscências e os vícios capitais que nós devemos nos despojar para viver essa devoção, tá? O artigo 3, a terceira verdade, né? Ele diz assim, só para introduzir, tá? Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Ou seja, o fundo de maldade, que é a concupiscência, que é a consequência do pecado original, que tem 3 ramificações: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né, que vão aí desembocar nos nossos vícios capitais: a soberba, a vaidade, a inveja, a ira, a preguiça, a luxúria, a avareza e a gula, né? Então, São Luís, ele fala aqui nesse ponto sobre esses pecados, tá? E é muito importante nós conhecê-los, tá? Para o nosso autoconhecimento e para nós combatermos de frente esses pecados, para que nós possamos nos despojar dele, com o auxílio de Nossa Senhora, tá certo? Então, muito obrigado pela presença de todos. Melhor, vamos rezar primeiro, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe Santíssima, te dou graças, Mãe, por essa formação. Tu possas nos ajudar, tu possas nos ensinar a guardar essas coisas santas em nossos corações. Tu possas, Mãe Santíssima, nos ajudar e nos ensinar a meditar essas coisas no coração. Mãe Santíssima, nos aproximamos da Semana Santa, que começa amanhã, depois de todo o itinerário de luta. Te pedimos, Mãe, ajuda-nos a ser perseverantes no combate e ajuda-nos, Mãe, a viver intensamente, intimamente com Jesus. Essa semana de graças que Ele nos concede viver de uma maneira diferente. Empresta-nos, ó Mãe Santíssima, o teu imaculado coração. E ensina-nos, Mãe, a escutar o Senhor, as suas santas palavras e a colocá-las em prática. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais.
Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. Em vosso louvor vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Luís de Montfort, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, muito obrigado pela presença. Convido todos vocês a permanecer, aqui no Instagram da CAIS. Daqui a pouquinho vai acontecer a nossa devoção de reparação ao Imaculado Coração de Maria, que Nossa Senhora de Fátima instituiu ao aparecer aos 3 pastorinhos, para que nós pudéssemos reparar e consolar o coração dela, tá? Essa devoção, chamada devoção dos 5 primeiros sábados, nos concede muitas graças, e uma promessa de Nossa Senhora de que ela vai pessoalmente advogar por nossa alma no dia do nosso juízo particular. Ou seja, quando a gente morre, a gente vai para julgamento, perante o perfeitíssimo juiz, que é Jesus. Nossa Senhora vai lá pro nosso lado, igual no Alto da Compadecida, lá com... Esqueci o nome dele agora, gente. Meu Deus. Do protagonista lá do Alto da Compadecida. Nossa Senhora advoga por ele. E se nós cumprirmos consecutivamente 5 sábados, em estado de graça, assistindo a Santa Missa, comungando, rezando o terço e meditando os mistérios do Rosário, 15 minutos com ela, por 5 sábados consecutivos. João Grilo, obrigado. João Grilo. Por 5 sábados consecutivos, ela cumprirá essa promessa, tá? Então, convido vocês a participar da nossa live de daqui a pouquinho, tá? A devoção. Vai ser um momento muito lindo, tá certo? Bom, a gente não está podendo comungar nesse tempo, então Nossa Senhora sabe de tudo isso, Então, ela com certeza não vai deixar de cumprir a promessa dela, por estarmos submetidos a essa disposição da providência. Então, fiquem aí, tá certo? Até daqui a pouquinho a gente se vê na live. Não serei eu que vou conduzir, graças a Deus, porque já chega, Enfim. Então, muito obrigado, gente. Maria guarde cada um de vocês. E pessoal da consagração lá no grupo, a gente vai definir, o dia pra gente fazer o nosso bate-papo no Zoom, para tirar dúvidas, fazer partilha e outras coisas, tá certo? Muito bem. Tchau pra vocês. Maria guarde cada um de vocês. A gente vai definir. Tchau.